Olá, eu sou a Andreia Ferreira, naturopata, e desafiei a equipa da Sensicer para umas conversas, um ciclo de conversas, onde vamos conversar sobre a naturopatia e como é que a naturopatia pode complementar as outras valências e as outras valências a naturopatia. Eu hoje tenho aqui comigo a Sílvia Catarina Santos, das Taças Tibetanas. Bom dia, Olá, Sílvia. bom dia. Obrigada por teres aceito este convite. Queres falar um bocadinho de ti, das taças? O que é que são as taças tibetanas? Obrigada pelo convite, André. Com muito gosto que estou aqui com as taças. Estas taças, de facto, são chamadas de taças tibetanas. Nós, na Academia Peter Hesse Portugal, onde eu colaboro e onde dou também formação para novos terapeutas de som, chamamos taças de som. Exatamente porque, apesar delas estarem muito associadas ao budismo tibetano, na verdade elas vêm da zona do Nepal, aquelas com que nós trabalhamos, são manufaturadas e vamos buscá-las ali à zona da Annapurna, portanto as montanhas sagradas. E estas taças entraram na minha vida de uma forma até um pouco inusitada, no âmbito de um seminário de Martin Zen, e o som veio, a vibração instalou-se e de facto foi muito profundo, como é que numa sala cheia de gente, de repente uma onda de som entrou em mim e teve o efeito que teve. E depois foi a partir daí, fui à procura para saber mais e foi assim que cheguei à Academia Peter Hesse em 2013, naquilo que viria a ser a mudança da minha vida, sim. Sabes que em naturopatia, nas consultas, chegam-nos os mais diversos tipos de pacientes. Pessoas que querem mudar hábitos de vida, porque têm vidas muito estressantes, pessoas que têm alguma patologia e há algo que é comum a todas elas, que são as questões de problemas de sono, de ansiedade, o stress, e portanto as taças também podem ser uma grande ajuda para ajudar a resolver esse tipo de problemas. É verdade, Andreia. Este método é um método holístico. Isto significa que trabalha todas as dimensões do ser. As taças, de facto, atuam a nível físico, mas também a nível mental, a nível espiritual. Há uma grande união entre aquilo que é o próprio poder que cada um tem, a sua própria força de autocura. Este método foca muito a saúde e o bem-estar. Esse é o maior objetivo, que a pessoa em si mesma se fortaleça e redescubra até a sua essência, no sentido desta tranquilidade e desta paz interior que na verdade todos temos, não é? Quando estávamos na barriga da nossa mãe, nós não precisávamos nos preocupar com nada. A comida naturalmente acontecia, crescíamos naturalmente, tínhamos toda a proteção, toda a segurança. Entretanto, à medida que a vida acontece, os nossos hábitos mudam, outras coisas vão acontecendo, temos que ter também outros desafios, é normal, mas essa paz, esse estar mais profundo de relaxamento existe de uma forma natural dentro de nós. Então o som, e nós chamamos massagem de som porque existe de facto essa onda sonora que nos percorre, que faz no fundo todo aquele varrimento ao nosso sistema nervoso central, que nos ajuda a serenar. A própria onda de som tem em si mesma tons altos e tons baixos, o que faz com que o nosso cérebro, que agora está em beta, naturalmente também relaxe e naturalmente atinge-se um estado teta. Há alguns estudos até feitos sobre estas matérias a nível científico e que nos mostram realmente aquele que é o benefício e aquele que é o poder desta massagem de som, que começa por ser uma massagem de relaxamento absoluto, mas que depois, lá está, ao fortalecer o ser, faz com que os objetivos que são, como nós sabemos, determinados convosco em consulta, acabam por depois encontrar um novo alento com este método, sim. Há as pessoas acabam por ter outro foco, não é? Acabam por ganhar uma estrutura e essa estrutura vai ajudá-las a responsabilizarem-se pelo tratamento, porque às vezes a dificuldade também é essa. As pessoas vêm à procura de ajuda e acham que somos nós que temos que fazer todo esse trabalho, quando na verdade nós apenas damos umas ferramentas. É como ensinar a andar de bicicleta, nós podemos ensinar, mas tem que ser um trabalho feito pelo outro, exatamente pelo próprio, assumir a responsabilidade daquilo que está a fazer, assumir o compromisso e
E é interessante esse trabalho que é feito com as taças. As taças também podem ajudar as crianças, verdade? Verdade, verdade. Nas crianças, muitas das vezes o trabalho é um pouco diferente, ou seja, enquanto que no adulto existe uma conversa inicial, alinhada às vezes até com os propósitos que saíram da consulta de naturopatia, com as crianças às vezes são os próprios pais que recomendam e que sugerem. E aí nós normalmente trabalhamos com 3 taças, com vibrações, com frequências diferentes. A criança começa por escolher o som com o qual mais se identifica e alguns jogos, digamos assim, de aproximação ao som. E depois vamos devagarinho sendo conduzidos por eles para trabalhar estas dinâmicas, ou seja, para ajudar também a criança a harmonizar-se em si mesma. E às vezes também as sessões de sons em família, não é? Porque como nós sabemos, às vezes os hábitos alimentares passam pelo frigorífico e o frigorífico de onde se alimenta toda a família. Exatamente, sim, sim. Esse é um trabalho também que fazemos a nível de naturopatia, que é educar, ensinar as famílias ou o indivíduo nas questões de hábitos de alimentação, porque com a correria do dia a dia não há o tempo, porque é mais fácil chegar a um congelador e retirar alguma coisa que já esteja pré-preparada, chegar a casa e preparar. Exatamente. E portanto há todo este trabalho de reeducação alimentar. Esse acaba por ser mesmo a base da naturopatia, todo o trabalho de reeducação alimentar, tendo em conta sempre o indivíduo, não é? Porque todos somos diferentes. Não faz sentido fazermos todos, consumimos todos o mesmo tipo de alimentos. Tem que haver todo aqui um cuidado, ou seja, todo um plano personalizado a cada um. E depois, havendo uma condição específica de saúde, então esse trabalho tem que ser feito de forma muito mais profunda. Tem que haver toda quase uma reintrodução de alimentos, ou seja, vamos retirar grande parte dos alimentos, primeiro aqueles que obviamente fazem mal, não é? Os processados, os açucarados, entre outros. E depois fazemos... só dizer-te, só para, enfim, para quem nos escuta, nós reproduzimos isso nas sessões de sons em família, produzindo sons que não são harmoniosos. Sim. E para que de uma forma mais física eles sintam também, e depois aos poucos vamos introduzindo mais sons, vamos Sim. introduzindo e devolvendo a harmonia à família. Continua. Sim, sim. Isso acho que é engraçado. Normalmente eu peço às pessoas, aquelas que são mais resistentes e que me dizem eu se calhar não consigo fazer, não consigo cumprir, ou normalmente eu digo, eu só quero um mês. Exatamente. Dê um mês, vamos cumprir com este plano e depois no final desse mês nós conversamos para perceber como é que se sente e o que é que mudou em si. E esse trabalho é muito importante a ser feito com os pais, porque cada vez mais as crianças, surgem crianças com problemas que normalmente estaríamos habituados a ver em fases mais adulta, e cada vez há mais crianças com problemas graves, e esse trabalho tem que ser mesmo feito e é urgente, esse trabalho com as famílias, mas também com as escolas. Isso também seria importante fazer esse trabalho com as escolas. Exatamente, há outra conversa. Normalmente em consulta, para além da questão de alimentação e desse plano que é feito, há todo um trabalho depois também com suplementação, quando necessário, e de mudanças de estilo de vida. Tu também fazes esse trabalho, correto? Exatamente, sim. Na verdade, quando a pessoa... Há várias motivações para a massagem de som, como nós sabemos. Às vezes é só para ter uma experiência, porque a amiga falou, porque a amiga recomendou, ou porque alguém oferece ao marido, ou vão em casal, enfim, é só mesmo pela experiência. E muitas das vezes o que acontece é que é um momento de intimidade consigo mesmo tão profundo, é uma altura em que a pessoa recorda e resgata memórias, é uma altura em que todo o lado da criatividade é expandido e então de repente surgem soluções para alguns problemas, às vezes coisas simples, lá está, como de repente é o clique de é agora que eu vou mudar algumas coisas que são estruturantes na minha vida. E então é verdade que há sempre esta questão do indivíduo, há sempre de que forma é que eu lhe posso ser útil, porque na verdade, e por isso este contexto de coterapia, não é porque nós acreditamos na capacitação do outro, é sempre um trabalho de dentro
para fora. Sim. E então é muito bonito como depois, no fundo, as taças e a vibração das taças consegue criar esse ambiente, essa segurança para que a pessoa em si mesmo, com as suas forças de autocura, naturalmente que são facilitador, naturalmente que há todo um método que suporta a aplicação do que estamos a fazer, isto não é bater taças, há uma estrutura e há o poder da intenção de quem está ao serviço do outro que também há muito forte, mas existe realmente este trabalho integrado em termos depois de consolidação e de que a pessoa no fundo pegue as rédeas da sua vida e decida dentro daquilo que é o seu dia-a-dia como é que pode integrar, desenvolver e crescer a um nível muito interior. Sim, e implementar esses hábitos para a sua vida, não é? É isso mesmo. Silvia, muito obrigada por teres aceito este convite, por estares aqui connosco. Obrigada também, Andreia. Foi um prazer estar aqui. Obrigada e parabéns pela ideia destas conversas. Obrigada também a quem esteve connosco, quem esteve a ouvir esta conversa. Se quiserem saber mais, podem procurar-nos na Sensi Ser, em Fátima. Obrigada.